Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A suprema sabedoria altissonantemente clama nas ruas, nas praças levanta sua voz, do alto dos muros clama, às entradas das portas e na cidade profere as suas palavras. Até quando, ó estúpido, amareis a estupidez? E até quando se deleitarão no escárnio os escarnecedores? E odiarão os insensatos o conhecimento? Convertei-vos pela minha repreensão, eis que derramarei sobre vós o meu espírito, vos farei saber as minhas palavras. Mas por que clamei e vós recusaste? Porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes desprezaste todo o meu conselho e não fizeste caso de minha repreensão. Também eu me rirei no dia da vossa calamidade. Zombarei quando sobrevier o vosso terror. Quando o terror vos sobrevier como tempestade e a vossa calamidade passar como redemoinho, e quando vos sobrevier aperto e angústia, então a mim clamarão, mas eu não responderei. Diligentemente me buscarão, mas não me acharão, porque aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e se fartarão dos seus próprios conselhos. Porque o desvio dos nércios os matará e a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas o que me der ouvido habitará em segurança e estará tranquilo, sem receio do mal. E chegando Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos, para que os seus corações sejais consolados e estejais unidos em amor, enriquecidos na plenitude da inteligência, para conhecimento do ministério de Deus e Pai e de Cristo, em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque o que fala em línguas desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e o em espírito fala em mistério,
Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. O que fala em línguas desconhecidas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falarão inspirado pelo Espírito Santo. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar em línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e em um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Jesus Cristo, o Filho de Deus. E o anjo lhes disse: não temas, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é Jesus Cristo, o Senhor. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E dará à luz um filho, chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Porque o menino nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra e da morte resplandeceu a luz, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente à morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Fui buscado dos que não perguntavam por mim, fui achado daqueles que não me buscavam. A uma nação que não se chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Estendi as mãos o dia todo a um povo rebelde que andava por caminho que não é bom, após os seus pensamentos. Verdadeiramente tomei sobre mim as enfermidades e as dores, levando sobre
Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada uma se desviando pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao maltedouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os vossos olhos, os olhos do entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua salvação e vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, o qual sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da sua força, seu poder, que manifestou em Cristo ressuscitado, o dentre os mortos, e pondo a sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder, e potestade e domínio, e todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Nisto se manifesta o amor de Deus para convosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Os cegos veem e os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres anunciado o Evangelho, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de
todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Depois virá o fim, quando tiver entregue o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que seja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se execute aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A suprema sabedoria altissonantemente clama nas ruas, nas praças levanta sua voz, do alto dos muros clama, às entradas das portas e na cidade profere as suas palavras. Até quando, ó estúpido, amareis a estupidez? E até quando se deleitarão no escárnio os escarnecedores? E odiarão os insensatos o conhecimento? Convertei-vos pela minha repreensão, eis que derramarei sobre vós o meu espírito, vos farei saber as minhas palavras. Mas por que clamei e vós recusaste? Porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes desprezaste todo o meu conselho e não fizeste caso de minha repreensão. Também eu me rirei no dia da vossa calamidade, zombarei quando sobrevier o vosso terror. Quando o terror vos sobrevier como tempestade e a vossa calamidade passar como redemoinho, e quando vos sobrevier aperto e angústia, então a mim clamarão, mas eu não responderei. Diligentemente me buscarão, mas não me acharão, porque aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e se fartarão dos seus próprios conselhos. Porque o desvio dos nércios os matará e a prosperidade dos loucos os destruirá.